Quero te fazer uma pergunta rapidinho. Você que estuda para concurso ou para vestibular, você já se perguntou como deixar de lado o emocional para conseguir deixar o racional prevalecer e estudar muito bem, abandonar certos vícios bobos? Porque essa foi a dúvida que o Alejandro mandou, né, lá para o Felipe. Se você quiser mandar uma dúvida para mim, através aí do nosso consultor da Forja, o Felipe, você pode também, aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, vai estar o link do WhatsApp do Felipe, beleza? Olha o que ele mandou. Eu queria tirar uma dúvida, como que o Matheus conseguiu parar com os vícios banais que ele tinha na época de estudos para o concurso? Como ele conseguiu deixar o emocional de lado e focar no racional? Mais ou menos nesse sentido. Então, olha só, veja que essa dúvida, ela já contém em si uma lógica um pouco torta, que é a ideia de que o racional, o nosso lado racional, se opõe ao nosso lado emocional. E isso eu decidi gravar esse vídeo porque isso é uma dúvida que não é pouca gente que tem. Um monte de gente tem essa caraminhola na cabeça de que há uma oposição entre o nosso aspecto emocional e o nosso aspecto racional e que a gente está, né, num constante embate entre essas duas coisas. Nós não estamos num embate entre o racional e o emocional. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é do Antônio Damasio, O Erro de Descartes, que ele mostra exatamente a raiz, que está no pensamento cartesiano, a raiz dessa ideia torta e por que ela é torta. Não é simplesmente eu queria que não fosse assim. Não, não, não. Olha só. O nosso corpo influencia no nosso pensamento. As nossas emoções influenciam no nosso pensamento. E você precisa ter um negócio que o Daniel Goleman deu o nome de inteligência emocional, se você quer também ter a inteligência de fato. Você tem que saber lidar com as tuas emoções, com as tuas vontades, com as aspirações do teu corpo, se você quer realmente ter um domínio maior sobre si mesmo. Não é deixar o racional prevalecer sobre o emocional, mas sim você botar um pezinho de cada lado, como expresso naquele símbolo do yin yang taoísta, né? A ordem e o caos tem que estar equilibrado. E você tem que estar no Tao, no caminho que fica exatamente entre a ordem e o caos. Isso é uma das coisas mais incompreendidas por quem quer estudar para concurso, para vestibular, e uma das coisas que mais dá tragédia. Por quê? O que acontece com você? Quando você fica tentando o tempo todo brigar consigo mesmo, porque você quer fazer com que o racional fique acima do emocional, você se força a fazer coisas que você não quer e você fica o tempo todo se tiranizando. Essa é a palavra certa. Você se torna um tirano de si mesmo. O grande problema é que nós reagimos instintivamente contra a tirania, mesmo que seja a tirania de mim contra mim mesmo. Eu preciso me convencer a fazer as coisas. Eu não consigo simplesmente me mandar. Eu não acato ordem simplesmente assim, ó, no estalar de dedos. Faça isso! E eu vou lá e faço. Sente e estude! E eu vou lá e... Ninguém faz isso. Ninguém estuda assim. Eu preciso de uma negociação. Como dizia São Tomás de Aquino, o domínio do homem sobre si mesmo tem que ser político. O que significa isso? Que enquanto você fica brigando consigo mesmo, enquanto você fica nessa dicotomia idiota, enquanto você fica ali, né, não, eu tenho que ser racional, você cria um draminha interior do qual você nunca sai e você nunca é eficaz, você nunca resolve as coisas, você nunca de fato tem resultado. Você só tá vivendo o draminha interior. Ah, eu queria muito estudar, mas os meus vícios me atrapalham, porque eu tive uma infância conturbada, e eu isso, eu aquilo outro, e você vai de drama em drama, de drama em drama, de drama em drama. O grande problema é que você nunca tem resultado, entendeu? Você nunca aprende aquilo que você estuda, você nunca tem foco, você nunca desbloqueia aquela atenção perfeita que é necessária, como Narciso Irala fala no livro Controle Cerebral e Emocional. Você não desbloqueia a atenção perfeita necessária para que você estude com profundidade, você se concentre no trabalho intelectual muito bem. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que negociar consigo mesmo. Você não tem para onde fugir. Essa pergunta, por exemplo, do Alejandro, como é que eu posso respondê-la com o meu exemplo? Quando eu comecei a me preparar para concurso, eu era muito vagabundo. Isso é verdade. Eu passava o meu dia inteiro no Facebook, passava o meu dia inteiro jogando, ficava. Era só isso. Né? Eu jogava e ficava no Facebook e jogava. Era só o que eu fazia. Eu não era muito diferente do sujeito que fica o dia inteiro no TikTok e no joguinho, do joguinho pro TikTok e vice-versa. A diferença era só o meio, né? Por quê? Na época, não era tudo concentrado no celular. Então, eu jogava no computador e ficava no Facebook e no computador também. Hoje em dia, você fica ali só com a cara no celular. Isso, de certa forma, é muito pior, tá? Por quê?
quando você tá no computador, o computador ele tem uma limitação física, né? O computador, ele é o computador. Não dá para você levar o computador no bolso, para qualquer lugar que você vá. Então, a distração que você consegue com o celular, para você ficar jogando o tempo inteiro e ficar nas redes sociais o tempo inteiro, é muito maior. Mas essa era a minha condição também. Eu passava o dia inteiro fazendo isso. E como eu já estava treinando o meu corpo na época, eu comecei um treinamento físico, inclusive amanhã, eu tô postando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 26 de maio. Amanhã, dia 27, meio-dia e 15, no programa O Irreprovável, a gente vai ter uma edição especial em que eu entrevistei um grande amigo meu, professor Natan, de Educação Física, falando sobre a correlação entre o treinamento físico e o desenvolvimento intelectual. Então, você dê uma olhada nesse vídeo, se você está vendo depois, né? Dá uma olhada, procura aí. Vai ter um programa, a edição 88 do Irreprovável, falando sobre isso, tá bom? Eu já tinha começado a treinar meu corpo, então eu notei que para você crescer no treinamento físico, não é com base na tirania, mas sim num crescimento gradual. Então, por exemplo, eu não fazia nenhuma flexão porque eu era absolutamente sedentário. O que eu precisei passar a fazer? Eu precisei focar em fazer uma. Né? Eu comecei treinando ponte, e aí depois eu fui para uma flexão. E saindo de 0 para uma, eu já tive infinitos por cento de crescimento. E depois de uma para duas, eu tive 100% de crescimento. E eu fui olhando para isso, para porcentagem de crescimento. Porque eu de fato estava crescendo. É como uma das regras do 12 Regras para a Vida, do Dr. Jordan Peterson, né? Em que ele fala que você deve se comparar com quem você foi ontem, não com as outras pessoas. Isso funciona, isso é verdade. Se você não fizer assim, você está perdido. Que as redes sociais, elas aumentam a nossa exposição ao sucesso das outras pessoas e fazem com que nós sempre tenhamos a sensação de que estamos para trás. Até o sujeito que parece que tem a vida perfeita, ele está se comparando com alguém que tem uma vida mais perfeita que ele e ele acha que ele também está para trás. Então você para, você corta com esse negócio, né? É um dos exercícios que eu passo na Forja, ruptura total, e você começa a olhar para esse crescimento gradual. É assim que você vai vencendo essa fraqueza, esses vícios, essa vontade que não vai, essa atenção que nunca se sustenta. Você começa esse crescimento gradual. Foi o que eu fiz. Comecei com uma única meta, muito baixa, muito ridícula. Assistir uma aula de matemática e fazer uma lista de questões. Depois, eu podia fazer o que eu quisesse no resto do dia. E eu consegui vencer uma semana fazendo isso. Quando eu consegui vencer uma semana fazendo isso, uma coisa interessante aconteceu. Eu comecei a sentir vontade de estudar mais. Porque eu comecei a ficar bom naquilo, aquilo estava interessante, eu estava me recompensando. Então, eu queria fazer mais. Na semana seguinte, eu dobrei a meta para 2 aulas, 2 listas de questões, e o dia está feito. Resumo da história. Isso começou em novembro de 2017, meados de novembro. Em dezembro, finalzinho de dezembro, eu já estava estudando de 4 a 5 horas, sozinho, tranquilamente. Tava vendo aula de matemática pra cacete, fazendo listas de questões pra cacete. Então, como é que você sai dessa névoa emocional, dessa fraqueza total, em que você não consegue ter resultado, para finalmente começar a estudar todos os dias e consolidar esse hábito? Você começa pequeno e vai crescendo gradualmente. E dentro de um espaço de 1 a 2 meses, você já vai ver mudanças absurdas. E você tem que parar de ficar se batendo o tempo inteiro, que é o que muita gente faz. O sujeito nunca está satisfeito com o pouco que ele consegue. É pouco, sim, mas é o que você consegue hoje. Assim como alguém que não consegue fazer uma barra, ao fazer uma única barra, ora, é óbvio que é pouco, uma única barra, mas aquilo é um sucesso absoluto, porque o cara não fazia nada. Você saiu do nada para alguma coisa, isso já é muito. Agora, você pode aumentar. Se você não corre nem 1 quilômetro, você vai lá e corre 500 metros. Bom, isso é alguma coisa, porque antes você não corria nada. Agora você correu 500 metros, você pode aumentar a partir daí. É esse o ponto de vista que a gente precisa ter, de crescimento gradual, de incremento, né, passo a passo, pouco a pouco. É isso que nos leva a ter resultado. E muitas vezes, quando você perde isso de vista, é o que te impede, né, esse é o problema que te impede verdadeiramente de conseguir estudar de verdade para o concurso vestibular. Aí qual é a solução que você encontra? Fingir que está estudando. Agora, o grande problema de fingir que está estudando é que por mais que você finja durante 10 horas no seu dia, você fica ali sentado e fica assistindo a aula, babando, né? Vai escorrendo a baba assim. E você está assistindo a aula, né? Babando ali. E a baba vai escorrendo. Por mais que você faça isso, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Você não vai ser aprovado porque você não está aprendendo nada. Quando você pegar as questões para fazer, aliás, você nem vai fazer questões. Por quê? Quando você pegar as questões para fazer, você vai ver com clareza que você está errando tudo, teu ego vai ficar ferido, você vai desistir. Entendeu? Então pare com isso.
Comece um crescimento incremental, gradual, para que você consiga ir adequando a sua atenção, você vai ficando cada vez mais atento, você consiga refinar cada vez mais a sua capacidade de concentração. Isso é o que vai te levar direto a uma aprovação que você almeja. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Não se esqueça, se você quiser mandar uma dúvida para mim, né, para ter respondido lá pelo WhatsApp, se é tema de vídeo aqui no YouTube, aqui embaixo, primeiro comentário fixado, pode mandar uma pergunta aí para o Felipe. Tchau, tchau.